Oi, estudantes. Vamos fazer esse exercício da FUVEST, que envolve força elétrica e força resultante. Vamos lá. O módulo F da força eletrostática, força elétrica, entre duas cargas elétricas pontuais Q1 e Q2, separadas por uma distância D é igual a F, K, Q1, Q2 por D ao quadrado, onde K é uma constante. Aqui ele só nos lembrou da lei de Coulomb, né? Inclusive, a lei de Coulomb é algo que todo estudante deve saber. Ele não precisava ter lembrado. Continuando a leitura, considere as três cargas pontuais representadas na figura adiante por mais Q1, Q e Q. O módulo da força elétrica eletrostática resultante total que age sobre a carga Q minúsculo será. Então ele quer a força elétrica eletrostática que age sobre essa carga resultante. Eu vou desenhar aqui embaixo, para ser mais fácil a visualização. Temos aqui uma carga positiva que ele chamou de Q maiúsculo, né? Lá na frente, outra carga negativa que ele também chamou de Q maiúsculo. E aqui embaixo, na mesma distância, que ele chamou de R aqui na figura, outra carga que é a Q minúsculo, né? Aí a distância aqui é R e R, que está aqui dado aqui em cima. Como ele não deu o sinal da carga que está aqui embaixo, a gente pode considerar qualquer sinal. Geralmente, questões desse tipo, você vai considerar um sinal, seja positivo ou negativo, e vai achar a resposta. Se você voltar, mudar o sinal e recalcular, né, refazer a questão, você vai ver que a resposta encontrada é a mesma. Esse tipo de questão é clássico. Então você pode considerar qualquer sinal. Vou considerar positivo, por exemplo. Se for positivo, com essa carga aqui em cima da esquerda, vai dar uma força de repulsão entre elas. Estaria aqui, né, repulsão, que eu vou chamar de F1. Já com a carga da direita aqui, que é negativa, com essa carga aqui que é negativa, teremos uma força de atração, que eu vou chamar de F2. Como é que a gente determina a intensidade dessas forças, para daí achar a força resultante? F1 passa a ser igual a K, que é uma constante, vezes módulo de um Q maiúsculo, que é essa carga aqui, vezes módulo do Q minúsculo, que é a carga que estaria aqui embaixo, dividido por R ao quadrado, que é a distância entre as duas cargas. Já a força 2, né, que estaria aqui, que é essa força aqui, que é uma força de atração com essa carga da direita que é negativa, ficaria força 2K módulo de um Q maiúsculo, que é a carga que está aqui na direita, né? Está aqui, na direita, vezes módulo de um Q minúsculo, que é a carga que está aqui embaixo, dividido por R ao quadrado, que é a distância entre as duas. Afinal, vou apagar aqui só para ficar um pouco mais limpo, né? Ele falou que a distância é R, os dois lados são equidistantes. Então, se você analisar aqui a aplicação da lei de Coulomb, concluo que F1 tem a mesma intensidade que F2, KQQ por R ao quadrado, que eu vou chamar de F aqui só para facilitar nossa comunicação. O que ele pede é a resultante sobre a carga Q minúsculo,
que está aqui embaixo, ó, que está aqui embaixo. Aí desenhando as forças, ó, eu vou ter o F1 para cá, F2 para lá, e ambas possuem mesma intensidade aqui analisando a lei de Coulomb. Aqui então vou chamar de ângulo θ, aqui também de ângulo θ, é igual porque ambas possuem mesma intensidade, eu quero a resultante. Nesse caso, acredito que a resultante seja mais fácil por decomposição de vetores. Então vamos decompor. Olhando o F2 aqui, ó, eu vou ter uma componente para cima, que fica igual a F seno de θ, que é o ângulo aqui. Olhando F1, ó, eu vou ter uma componente para baixo, que também fica igual a F seno de θ. FF, afinal, F1 e F2 possuem mesma intensidade que eu chamei de F. F seno de θ para cima, F seno de θ para baixo, ó, equilibram, né? Agora, decompondo as duas forças na horizontal, fica F cosseno de θ e F, que é do F1, também cosseno de θ. Se eu tenho duas componentes para a direita iguais a F cosseno de θ, a resultante, que é o que eu desejo, ficará F cosseno de θ, que é de F2 ou F1, mais F cosseno de θ, que é a outra componente, de F2 ou F1. Então, passamos a ter resultante igual a 2 vezes F cosseno de θ. A resposta não está em função de F nem cosseno de θ. Ó. Se olharmos a resposta, está em função de K, carga Q maiúsculo, carga Q minúsculo e R, que é a distância. Então, basta a gente substituir aqui, ó, F, que tem a mesma intensidade que F1 e F2, e cosseno de θ. Aí, quem é o ângulo θ? Vamos lá, voltando na figura dada no enunciado, ó, né? O θ, ó, é o 30 graus, que eu considerei aqui uma força, aqui é outra força, ó, o θ está aqui, ó, que é igual a esse ângulo aqui. Então, ó, esse ângulo, ó, é igual a esse que ele deu 30 graus. Então, o θ é igual a 30 graus. E o F, ó, F1 é igual a F2, que é igual a F, que é a aplicação da lei de Coulomb. Então, vamos substituir, ó. Então, fica resultante igual a 2 vezes F, que é K, módulo do Q maiúsculo, módulo do Q minúsculo por R ao quadrado, vezes cosseno de θ, que é cosseno de 30 graus. Então, teremos que R, que é a força resultante, é igual a 2 vezes K, Q em módulo, dividido por R ao quadrado, cosseno de θ, raiz de 3, né? Deixa eu melhorar aqui, me desculpem, raiz de 3 sobre 2. Aí 2 com 2 vai dividir, vai dar 1. Temos que a força resultante sobre a carga é igual a K, Q em módulo, por R ao quadrado, vezes raiz de 3. Essa é a resposta. Aí, ó, voltando aqui nas alternativas, temos a letra B, ó. Raiz de 3 vezes KQQ por R ao quadrado. Um abraço, bons estudos.